Aqui eu tenho um exemplo de um conector de um aparelho Moto G4 Plus. Moto G4 Plus. A gente está aqui no setor do micro USB, conector USB, né? E pode fazer condução reversa nesse cara aqui? Pode fazer condução reversa. Como a gente tinha falado ontem lá, eu faço condução reversa no conector USB-C, mas nem sempre é seguro fazer a condução reversa, porque a gente está fazendo um teste a frio, né? Então, é importante sempre você, no esquema, se posicionar, né? Primeira coisa, né, que a gente sempre vai ver no esquema, né? Os esquemas são dispostos aí, a grande maioria, a parte superior do esquema, né, os primeiros esquemas aí, as primeiras folhas de dados, né? Quando a gente fala folha de dados, essa folha certinha, vocês estão visualizando aí, ó. Quando a gente fala folha de dados, essa folha todinha aqui compreende toda essa folha, né? Então, o que a gente vai encontrar nessa folha de dados? Geralmente, quase sempre, vem escrito do lado esquerdo superior desta folha de dados. Tá? Nessa folha de dados. Vem escrito do lado esquerdo superior o setor que a gente vai enxergar nessa folha de dados aí, né? Então, a gente está o quê? No bloco de alimentação, não o bloco de power de ligar, mas um bloco... Sempre quando você vê escrito power, pode ser alimentação também, né? Então, a gente está no bloco de power, né? E a gente está tratando o quê? O conector USB e o conector da bateria, né? Então, nós temos nesta folha de dados, a gente vai encontrar o conector USB e o conector da bateria, né? E do lado direito inferior, né, ela vem as informações do engenheiro que projetou esse aparelho, quando colocam, né? Que setor... Então, vou abrir aqui, vou maximizar para vocês, ó, o canto inferior. Então, aqui está, ó, o engenheiro que fabricou, que criou esse esquemático, né, que montou esse esquemático, né, quem fez aí a última modificação, né, last modified by, então quem modificou e o dia e a hora que esse esquema teve uma revisão, né? Então, tem essas informações, tem o nome do projeto lá para eles lá, e vocês podem ver ali, tem uma numeração, né? Ponto .cpm, que é uma versão de arquivo de projetos de engenharia, né? E CAD File Name seria o nome do arquivo em AutoCAD, né? Para depois poder o engenheiro lá fazer a modificação, né? E tem aí o seu fabricante. E o mais importante também é a página a página que a gente está, né? A folha de dados que a gente está. Então, esse esquemático todinho aí, ele tem 52 páginas, né? E a gente está na página 8 da página 52, não é? Então, a gente está no número da página 8, né? Então, isso é muito importante para a gente estar aí se localizando no esquemático, tá? É importante a gente estar sempre sabendo em qual número da página a gente está. Por quê? Vocês estão vendo aqui, nessa folha de dados, né? Sheet, né? Chama lá, essa folha de dados, a gente tem aqui, ó, os números, né? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e nós temos as letras, ó, as laterais aqui, bordas da folha de dados, nós temos números e letras, tá? Pode ser que possa ser letra em cima e número na lateral, né? Na horizontal, número, na vertical, letras. Poxa, mas para que tem isso na folha de dados, né? É como se fosse batalha naval. Então, o engenheiro vem aqui e fala, ó, quadrante... deixa eu pegar aqui o quadrante aqui. Quadrante C7, né? Então, ele vai lá no quadrante C7, ele vai ter que alterar a parte de defeito, não sei, a parte de alteração, que o circuito não ficou legal, ele achou uma impedância maior lá na simulação, então ele tem também como se basear como se fosse um jogo de batalha naval, né? Então, ele pega aqui por quadrante, ó. Quadrante C e o número em cima aqui, 7, né? Para se localizar na folha de dados, né? Então, lá naquele quadrante C6, ele tem um componente assim, assim, né? Então, ele serve para se basear nesse quadrante, ok? Isso acontecia muito nos esquemas elétricos do Nokia, né? Na verdade, acontece em esquema elétrico de qualquer
natureza, tanto esquema de eletricidade, né? Qualquer folha de A2 de engenharia, de projeto de engenharia, obrigatoriamente tem que ser nesse molde, né? Ela tem que ter essa estrutura, tá? Então, é um padrão da engenharia, uma norma técnica, uma norma regulamentadora internacional, que tem que ser assim a folha de dados, tá? De um projeto de engenharia, tá? Com seus quadrantes, com a informação em cima de o que está sendo desenhado ali nessa folha de dados, e aí, a parte inferior à direita, né, o nome do engenheiro, a revisão, o setor que ele fez, o tipo de equipamento que ele está fazendo. Uma torre de telefonia celular, uma torre de telecomunicações, uma placa de televisão, uma subestação. Então, ele vai ter que colocar ali opções de revisão, data de revisão, a página que está do projeto, né, elétrico, eletrônico, que seja. Então, é um padrão, né? Tem que ter essa folha de dados. Até em engenharia civil também é dessa maneira que se é projetado aí uma folha de dados, né, que contém essa informação. Então, é um padrão internacional da engenharia, essa folha de dados aí que vocês estão vendo aí, correto? Então, sempre, quando eu tiver uma dificuldade, né, eu tenho dificuldade primeiro, esse diagrama é um diagrama unifilar. O que é diagrama unifilar? Primeira dimensão. Você vê linha passando uma por cima da outra, né? Isso acaba deixando a pessoa que não tem a familiaridade, né, um pouco perdida, porque não sabe, poxa, essa linha cruza com quem? Cruza com quem? Cruza com quem? Então, sempre quando a gente tiver um nó, uma bolinha na linha, a gente tem aquela interseção das malhas, né? Ali, a malha se encontra e deriva para outro lugar. Quando não tem bolinha, ela está passando direto. Então, aqui, né, nessa parte inicial, aqui nós temos aqui, nós estamos num bloco, como a Dini tinha falado lá, né, Motorola dá muito nome também para os seus processadores, para as suas linhas de produto, né? Você faz um Motorola lá, ele dá um nome por aquele Motorola, e Titan, e etc. Então, até a firma vai sair com o nome esse nome que eles dão lá, né? Então, o esquemático também eles dão. Eu estou com o esquema aqui do Moto G4 Plus, né, que é o XT16, acho que 1643, né? Eu estou com ele aqui até na bancada. Eu quero mostrar algumas coisas de condução reversa para vocês, a importância de saber como conduz cada componente eletrônico, né? Eu não sei se eu cheguei a explicar para vocês como funciona, né? Como funciona o semicondutor por dentro, não é? Porque é através deste conhecimento que nós vamos saber identificar os valores de referência e entender por que dá 600 milivolts numa queda de tensão de uma malha, por que dá 300 milivolts na queda de tensão de uma malha, por que dá 120 milivolts de queda de tensão de uma malha, por que dá 1.200, 1.800 milivolts de queda de tensão de uma malha. Vocês saberiam me dizer isso? O porquê dessa diferença? Tem malha que dá 120 milivolts, tem malha que dá 1.200, 1.800, tem malha que dá 700, tem malha que dá 300, tem malha que dá 500 e pouco, próximo aí a 700 milivolts, tem malha que dá próximo a 300 milivolts. Vocês saberiam me dizer o porquê dessa diferença e por que é quase que um padrão em toda a condução reversa? Condução reversa, lembrando, né, que é o nosso multímetro na escala de diodo, né? A gente vai colocar nosso multímetro na escala de diodo, a ponta vermelha sempre alterna e a ponta preta lá no terminal onde a gente quer medir, né? Saberiam me dizer isso aí? E também tem o porquê de ser a ponta vermelha no terra e a ponta preta lá onde a gente quer medir. Saberiam me dizer aí por que dessa diferença? Tem malha que a gente mede 120 milivolts, tem malha que a gente mede 300, tem malha que a gente mede 700, tem malha que a gente mede 1.800. Aqui, realmente, a gente vai desvendar os mistérios da condução reversa, tá? Primeiro, a gente sempre vai ter um range de valor de referência, realmente, entre 100, 100 e pouquinhos milivolts até 2,1 volts, tá? Mais ou menos aí. Até o range do multímetro, até 3 alguma coisa, a gente consegue até pegar em alguns multímetros a condução reversa. Mas o porquê que dá 120, por que dá 700 uma malha? Por quê? Não é o consumo de alguns CIs. Na verdade, né, a condução reversa, como eu falei para vocês anteriormente, é baseada em quê? Em um semicondutor.
né? Que é um... Qual semicondutor que a gente conhece aí, o pai dos semicondutores? Né? São os diodos, não é isso? Diodo. Então, o diodo. Só que existem diversas... Tem a família de diodo, que tem o primo, tem o sobrinho, tem o irmão, e cada tipo de diodo conduz um valor, né? Ele tem a sua camada de depleção. Dentro do diodo, você tem aqui material do tipo P, material do tipo N, só que eles não se encostam, porque se esse material encostar um no outro, ocasiona um curto-circuito, né? Então, eu tenho uma distânciazinha, né? Ele tem uma distância para que o elétron flua daqui, passe para lá. Então, esse elétron é empurrado ali, que eu vou mostrar depois o desenho para vocês, como é que conduz, né? Se a gente polariza diretamente esse componente, a gente vai empurrar os elétrons positivos para essa barreira de depressão e a gente vai empurrar os elétrons negativos para essa barreira de depressão e ali vai acontecer o quê? O fluxo de elétrons. Então, a distância desse material do tipo P e do tipo N, do semicondutor, né, vai estar relacionado a este consumo que nós temos aí na condução reversa. Um exemplo é, o consumo básico de um diodo de silício é 700 milivolts. Aí você tem 20% para mais, 20% para menos. Então, a construção do material físico dele e químico dele é o que vai dar este valor de referência. Então, nós temos aí o valor de referência de um diodo, né, de silício, que ele é feito de silício, então ele conduz em 700 milivolts. Eu tenho um diodo construído de germano, né? Então, a condução dele, né, o consumo dele, o que ele vai cobrar para poder romper essa barreira de camada de depressão é 300 milivolts. Né? Eu tenho um diodo Zener, né? Seja aí de 2.1, de 1.1, 1.3, então ele vai cobrar aí, não é? Mais do que 700 milivolts. Então, sempre quando eu tenho uma linha com valor muito alto, é um diodo Zener que está ali. Pode estar lá dentro do circuito integrado, que você não vê e não está no esquema, não está na linha, não sai do conector aqui, você chega no CI, não tem diodo nenhum. Não é? Mas você tem lá um valor muito alto desse, 900, 1.000 e pouco, você tem um diodo Zener ligado ao terra ali. E outra coisa, como é que dá um valor baixo? Por que dá um valor baixo também em algumas linhas? Porque a gente tem um diodo Schottky, que é o diodo de barreira, que é aquele diodo que é usado lá no backlight. Né? Nós temos placa, por exemplo, esse Moto G4, ele tem em 2 lugares o diodo de barreira. Ele tem sim lá no seu backlight, o diodo de barreira. E nós temos lá no conector USB, na linha de V-Bus, um diodo Schottky, um diodo de barreira. E qual é o valor de condução de um diodo de barreira? Entre 100 e 120 milivolts até os 400 milivolts. Então, o que vai determinar o valor de uma linha, a condução reversa de uma linha, é o tipo de diodo que está dentro do CI ou que está na malha. Tá? Então, o que vai dar valor para esta linha não é a quantidade de CI, não é a quantidade de resistor, de capacitor, e sim a estrutura que foi feita o circuito, o diodo, né? Então, seria a família de diodo. Se for de germano, vai consumir na faixa de 300 e poucos milivolts. Se for de silício, vai consumir mais ou menos 700 milivolts. Se for um diodo Schottky, 120 milivolts, 100, 110 milivolts, né? Então, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque algumas malhas me apresentam um valor muito baixo de condução reversa, aí eu falo, achei o problema. O exemplo é esse Moto G4, esse Moto G4 Plus, né? Lá na linha de V-Bus, se eu for medir, não é? Eu vou achar lá um valor de referência de 120 milivolts. E realmente não é um valor de referência padrão para malha de V-Bus, porque geralmente uma malha de V-Bus ele tem 580 milivolts, 500 e poucos milivolts, né? Mas nós encontramos um aparelho que ele tem 120 milivolts. Então não é de, achei a malha baixa, que eu sempre falei. Tem dúvida? Segue a malha todinha e veja o que está pendurado nesta malha. Né? Um exemplo é que tem um diodo de barreira, tem um diodo Schottky que conduz esse valor, por quê? Qual o material do diodo Schottky? Um ferro. Né? Então, ele conduz super baixo, porque ele é um diodo que tem que chavear muito rápido, é um diodo muito sinistro, né? Que ele é usado mais para backlight aí. Né? Então, nós temos que tomar cuidado, né? E, primeiro, saber de onde nascem os valores de referência. A gente já sabe que nasce dos diodos, né? Então, nasce do diodo. Mas eu tenho diodo lá dentro do CI, sim. A maioria dos CI são construídos, as suas saídas, os padzinhos lá, tem um diodozinho de proteção para evitar
né, para fazer supressão de surto, para fazer regulagem de tensão, né? Internamente dentro do CI, na estrutura, na construção do circuito integrado, tem um diodozinho na saídazinha do padzinho lá, né? Você não enxerga, mas está encapsulado, está lá dentro. Então, até o diodo que está lá dentro, a gente consegue determinar. Com o Smart Curve, eu consigo enxergar qual tipo de diodo que está na malha. Se é um diodo de barreira, se é um diodo Zener, se é um diodo de silício, eu consigo ver. Eu consigo ver a forma de onda, a curva característica deste componente. No multímetro eu não consigo ver, mas eu consigo medir, né? E eu tenho um valor, um parâmetro de valor no nosso multímetro que vai me determinar que tipo de diodo está naquela malha. Pô, se tem um diodo de 700 milivolts, pô, é um diodo construído de silício. Se eu tenho minha malha com valor de 300, 300 e pouquinho, é um diodo de germano, né? Se eu tenho um valor muito alto na malha, acima de 900, né, eu tenho um diodo Zener. E se eu tenho um valor muito baixo de condução reversa, 120 milivolts, 200 e poucos milivolts, eu tenho aí um diodo Schottky, um diodo de ferro, né? Claro, né, associações de componente, associações de diodo, ele pode dobrar o valor da malha e etc, né? Aí sim, mas é associação de semicondutores, né? Então, a gente vai ver isso muito aí, a gente vai simular, vai pegar um CI, 2 CIs que tem uma linha, você tira um CI, o que acontece? Quando você tem 2 CIs, você vai interceptar essa linha aqui, que está ligada aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Aqui eu tenho um CI, outro CI, estão conectados nessa linha. Eu consigo fazer a interseção aqui e medir essa linha. Então, vou ter um valor aqui de referência, olha lá, 700 milivolts, ou 400 milivolts. Quando um CI desse se desprende da malha, este valor de referência aqui vai subir. Né? Vai subir, porque não vai encontrar outro CI em série com a malha. Porque o paralelo com a malha, né? Melhor dizendo, porque a condução reversa é feita o quê? Medindo do terra para a linha. Medindo do terra para a linha, né? E o CI, o circuito integrado, ele é o único cara que ele está ligado em série e em paralelo ao mesmo tempo com a malha. Tá? Então, a gente tem que olhar também se o CI ele tem lá ligação ao terra. Se o CI não tiver ligação ao terra, esse CI está ligado em série com a malha. Então, não adianta nem fazer teste de condução reversa, porque esse CI está ligado em série. Então, não vai ter nada a ver com terra. Um exemplo é o MOSFET dos iPhones que aquece, e a gente atira ele lá, arranca ele porque já achei o defeito, porque queimou meu dedo. Aí você tirou, o curto sumiu. Na hora que você coloca, o curto aparece, né? Na verdade, é porque ele está em série. A mesma coisa é o exemplo aí da linha J. Você injeta tensão na malha, ele está com consumo aí de 30 mA, 24 mA. Eu boto ele na fonte e dá esse consumo, né? Aí eu tenho a câmera térmica, ele aponta quem que está aquecendo. O IFPMIC, né? Porque os elétrons só tem aquele caminho primeiro para passar para ir para a malha primária, não tem outro. E todo semicondutor ele é sensível à temperatura, ele é mais sensível de se capturar a temperatura nele do que outros componentes, por exemplo, capacitor, né, resistores. Então, ele é mais sensível aí, ele tem mais sensibilidade à temperatura. Então, voltando, esse valor de referência, né, esse range de 120 a 2100 aí, 2200, é referente ao tipo de diodo que está naquela malha ou dentro do circuito integrado, tá? Sabiam disso? Então, a gente tem que ter esse discernimento aí e realmente desmistificar o que é a condução reversa, né? Saber o que está medindo. Então, daí que nasceu a nossa ferramenta lá de Smart Curve, né? A gente consegue determinar e mostrar para o usuário que tem aquele componente lá assim, dentro, né? Aí a gente tem que até abrir datasheet e tudo para mostrar que realmente tem para o aluno acreditar no que a gente está falando, né? Mas se vocês pesquisarem aí, dar um Google, né? Googlear um pouco aí, vocês vão verificar aí que... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um Google aqui. A gente encontra dois tipos de diodos diferentes, materiais diferentes na mesma malha? Sim, pode encontrar. Ele vai, como é que eu ia falar para você? Ele vai como se fosse dividir o valor. Então, dá um ponto, ele vai como se fosse dividir aquele valor. Por exemplo, 700 milivolts, ele vai dividir. Qual o consumo?
Aí você vai somar, por exemplo, você vai somar lá 300 milivolts de um consumo de um semicondutor e 700 do outro. Vai ficar 1. É 1 volt. 1 volt dividido por 2 vai ficar 500. Um deles estragou, por exemplo, estragou o 300. Então, a nossa malha vai para 700. Tá certo. 700. Aí, no caso, entraria aquele cálculo que tem da equivalência dividida pela tensão. Não, a conta é simples. Você pega lá um diodo de silício e um de germano. Ó, tá aqui para vocês. Ó, aqui embaixo, aqui vocês estão lendo aí embaixo, aqui, logo embaixo. Né? Ele cobra uma espécie de pedágio. Né? Então, o diodo, ele cobra para começar a funcionar, por exemplo, o diodo de germano, ele cobra para começar a funcionar 300 milivolts. E o diodo de silício? Cobra para funcionar quanto? Está escrito aí, ó. 700. 700 né? Na faixa de 700 milivolts. Ele cobra. É para romper aquela camada de depressão para ele passar para o outro lado do tipo de material para que aconteça ali o fluxo de elétrons ali e ele funcione, né? Então, ele cobra um pedágio aí. Né? Então, se eu estou jogando 1 volt naquele diodo lá, quanto que ele vai entregar do outro lado? Um diodo de germano. Quanto que ele vai entregar do outro lado? 700. 700. Ele vai cobrar os 300 dele para deixar passar. É o pedágio dele. Né? Então, se você tem 2 componentes em paralelo à Terra, na mesma linha, esse aqui é de germano, esse aqui é de silício, o que eu vou fazer? Vou somar o valor deles. Então, vai dar quanto de consumo? 1 volt. 1 volt, né? Só que eu vou dividir por 2, que é mais ou menos o consumo de milivolts que vai ter dele ali, ó, 500 milivolts. 500 milivolts. Poderia ter, por exemplo, 2 diodos de silício. Qual é o consumo da malha? 1 volt 400. 1.400. Dividido por 2. Qual o valor da malha? 700. Então, qual o valor da malha que eu mediria ali? 700. Então acho que ficou claro aí, né? Se eu tenho de germano e tenho de silício, 1 volt, dividido por 2, 500. Estragou o diodo de 700. Qual o valor da malha? Arranca o diodo de 700. Qual o valor da malha? 300. Então, vai ter CI que consome 700, vai ter CI que consome 300, somando os dois vai dar 1. Dividido por 2, vai dar 500. Na hora que um falhou de 300. Aquela malha vai para quanto? Vai para 700. Então, a mesma coisa, vocês podem fazer analogia a quem? Ao erro 9 do iPhone 6. Não tem lá o erro 9 lá da EPROM lá? Quanto que a gente encontra de um lado da EPROM? 455, mais ou menos, não é isso? Sim? Eu nunca fiz isso. Quando você tem erro 9 lá, você tem lá. Quando está bom, ele tem que estar lá mais ou menos 425 milivolts, 455 milivolts. Quando uma malha se desprende do processador, né, a malha vai para 700, 800 milivolts quase. Estou certo ou estou errado, pessoal? Faz erro 9 aí. Mas esse erro 9 seria o quê? Seria fazer um rebale? Não, aí tem que furar o processador por cima ou acessar os pads embaixo do processador. Por quê? Ele se desprendeu do processador. Nós temos 2 CIs ali. Nós temos a EPROM. Então, nós temos a EPROM, que é um semicondutor, e nós temos o circuito integrado CI, que é um outro. Aí você tem lá dois semicondutores na malha. 2 semicondutores na malha. O que ele vai fazer com o valor de referência? Ele vai somar e a gente vai dividir por 2. Então, vai dar um valor médio ali, 400 alguma coisa. Se um componente desse, se um CI desse se desprende da malha, ela vai para quanto? Ele vai assumir o valor do semicondutor, não é isso? Sozinho. Por quê? Se eu tenho 2 CIs, entendam isso, eu tenho 2 CIs. Esse CI aqui, em condução reversa, no pad A1, ele consome 300 milivolts. Nesse CI aqui, 300 milivolts. Esse CI aqui, no pad A1, consome 700 milivolts. Está na mesma malha. Então, eu vou somar os 700 desse com os 300 desse. 1 volt. 1 volt. Então, eu vou dividir por 2. Quantos CIs eu tenho na malha? 2. Então, eu vou dividir sempre pela quantidade de circuito que tem na malha. Então, 2. Ele vai dar o valor de quanto?
500, 500. né? Mais ou menos 500. Se um CI desses se desprende, por exemplo, esse CI aqui que é 300, não é isso? Esse CI aqui que é Isso. 300 se desprende da malha. Esse CI tem quanto aqui? 700. Então, a nossa malha vai passar a ter o valor de quanto? 700. 700 milivolts. O que acontece ali, deixa eu tentar fazer um desenho aqui para vocês. O que acontece ali o que acontece na EEPROM ali é que ela se desprende do processador. Ô, Vinícius, nesse caso aí, você está falando, no caso desse diodo aí, só para mim entender aqui, ele estaria em paralelo, não é isso? Paralelo ao terra, mas dentro Paralelo do CI. ao terra. Paralelo ao Dentro do terra. CI. Dentro do Tá. CI. E no caso de uma malha que ele nunca vai estar fora do CI. Sim, pode estar. Ué. No esquema, ele vai estar dentro do CI, com certeza, e fora do CI você tem lá 2 diodos, 3 diodos pendurados. Né? Mas é um somatório e divisão da quantidade que tem. Sempre vai dar essa média, 300, 500. Agora, o interessante é, quando desprende e sobe o valor da malha, então, a gente tem 5 princípios básicos de uma linha. Né? Eu vou passar para vocês esses 5 princípios básicos de uma linha. Para quem já sabe aí, que foi meu aluno aí, eu vou reforçar. Né? Uma linha não pode entrar uma linha ela pode ser GND, essa linha ela pode alterar o valor dela para cima ou para baixo. Quando altera o valor para cima, é sempre um componente em série que está com a linha, que altera o valor para cima. Então, o que acontece? Pode ser um filtro, pode ser um resistor, mas também como pode ser um CI. Né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, CI1, vou botar aqui o CI1, CI1 e o CI2. CI2. Esses 6 eles estão ligados entre si. Ok? Somente isso. E aqui eu tenho um test point. Um test point, um TP, para medir um sinal qualquer. Então, esse CI também está ligado aqui ao terra. E esse CI também está ligado ao terra. Então, beleza. Então, eu posso fazer o teste de condução reversa, porque se um componente está ligado ao terra, eu tenho a referência do positivo lá, da ponta do multímetro que eu vou jogar ao terra. Se não tiver componente ligado ao terra, não tem como nem fazer condução reversa lá, né? Já tem, algumas linhas tem aí, mas aí a gente faz entre malhas, igual a gente viu ontem, igual eu vou explicar para vocês ali depois na prática. Então, eu tenho aqui, ó, o CI1 e o CI2. Esse CI, internamente eu sei que é um diodo de silício. Então, basicamente, ele vai consumir quanto? 700. 700. Esse CI aqui também é de silício. 700. 700. Não é isso? Então, a gente tem um consumo básico aqui, ó, seria o quê? 1.400, né? Isso aí. Quantos aí nós temos? 2. 2. Como se fosse um divisor de tensão. Como se fosse um divisor de tensão isso aqui, tá? Se fosse um divisor de tensão. Então, se um CI desse se desprender da malha aqui, se desprendeu da malha. O que acontece é lá o quê? Por exemplo, na EEPROM, o que acontece é isso aqui, ó. O que acontece é isso aqui. Um pad desse aqui se rompe. Ah, mas entra 1.8 volts. Pô, mas entra 1.8 volts, irmão, lá de cá. E aqui que vai direto para o processador. Isso aqui seria o processador, o AP. Isso aqui seria a EEPROM, por exemplo. EEPROM. Quando um cara desse se desprende, uma linha dessa se desprende, né? Então o valor mais ou menos médio que nós teríamos que ter nessa linha aí, 700, não é isso? Isso aí. Então, 700 milivolts. Mas aí, de qualquer forma, vai dar 700. Né? De qualquer forma, vai dar os 700 aí, né? Tem que mudar o valor. Faria o esquema, então, mudaria aqui. Um dá 700 e outro dá 300. Tá bom? Então, esse aqui dá 700 e esse aqui dá 300. Só para a gente pegar.
Porque acontece também dos dois consumirem a mesma coisa, de ter os mesmos semicondutores. O que acontece? Na hora que você divide, você acha que não tem CI nenhum desprendido da malha. Acontece também na condução reversa. Você não consegue pegar o CI desprendido da malha porque não altera. Justamente nesse caso aí, quando eu tenho semicondutores iguais na malha. Aí, Vinícius, qual seria a solução? Seria, desculpa a ignorância, romper a malha e testar para um lado e testar para o outro? Na verdade, quando é lá, ele tem um semicondutor diferente do outro dentro da malha, dentro de um CI do outro. Então, a gente... Agora é saber qual CI que é, né? Para saber isso que eu estou falando. Romperia ali e testaria para um lado e testaria para o outro. Aqui você teria que fazer o quê? Aqui o certo é você levantar o CI mais fácil. Ah, entendi. Aqui eu faço assim, eu levanto o CI mais fácil. Entendi. Eu levanto o CI mais fácil. Tem erro 9, que o valor de referência cai, ele sobe, né? Vai para 700 e alguma coisa, e aí o cara acha que é processador, mas na verdade dentro do EEPROM se rompeu. Aconteceu umas 3 vezes aqui já, com um celular de aluno. Não é? Então, se rompeu dentro do EEPROM e não no processador. Então, eu sempre faço o quê? Eu tiro o CI, o mais fácil que tem, o menor, né? O mais fácil, que não tem resina, para poder saber se realmente é aquela falha lá. Fala, pessoal. Nesse caso aí, pode ocorrer um falso curto? Não, curto, sempre quando tiver curto, o valor da nossa malha vai fazer o quê? Sempre alterar o valor para 0. abaixo. Vai ser próximo de quanto o nosso curto? 0, 0, 0, 1 no multímetro. Na escala de diodo, ele vai ser mais ou menos esse valor aqui. 0,7. Então, quando ele altera para cima, algum dos dois circuitos que se desprendeu da malha. Sempre quando altera para cima, não tem outro componente nenhum em série, a não ser esses dois CIs. Se alterar para cima aqui, eu sei, um dos dois CIs se desprendeu. Agora, qual CI que se desprendeu? Eu posso até olhar na trilha aqui, tudo bem. Rompeu aqui, por exemplo, mas rompeu internamente, por exemplo, tem uma solda fria aqui. Eu não sei te dizer qual dos dois CIs que se desprendeu da malha. Né? Aí que eu falo. Eu levanto o CI mais fácil, de manipular e vou medir. Né? Ah, beleza, a linha deu o valor de referência, eu falo, então foi esse CI daqui que eu tirei realmente que estava com problema. Né? Se é um CI fácil de trocar, fácil de achar em sucata, eu até substituo o CI. Eu posso medir o pad interno do CI, virar ele para cima, achar onde está o terra, fazer a condição direta no circuito integrado. Mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Né? Mas eu posso fazer a condução reversa no circuito integrado. Eu posso vir aqui, ó, nessa memória aqui, é um circuito integrado, certo? Apesar de ser uma memória, ela é um CI. E posso tirar a condução reversa aqui, ó, direto no pad. Por quê? Da onde que nasce o valor de referência? De um semicondutor, de um CI, né? De um transistor. Então, o valor de referência da malha vai nascer daqui, ó. Daqui dos pads aqui de dentro. Então, eu consigo testar também o circuito integrado. Eu posso fazer a condução reversa do circuito integrado para saber se ele está bom. Compensa eu fazer? Pô, se é um CI que eu tenho facilidade de tê-lo, e tem sucata, é rápido, não é? E a bancada nossa está aí, cheia de aparelho aqui para arrumar. Eu não tenho tempo de ficar fazendo também condução reversa no pad do CI. Né? Então, agora, a partir do momento que eu solto o CI mais fácil, eu consigo ter acesso. É simples, ó. Tirei esse CI daqui. Tirei o CI, tirei o CI2. Tirei o CI2 aqui. Tirar esse CI2 aqui. Tirei o CI2 aqui. De onde vai vir nosso valor de referência agora? Do CI? Do CI1. Não tem outro CI, não tem outro semicondutor. Então, vai ficar fácil. Eu vou lá no padzinho, lá onde eu arranquei o CI, né? Vamos supor que isso aqui seja a continuidade lá, o padzinho. Então, isso aqui, ó, vai ser o padzinho. Vai ser o padzinho lá de onde eu arranquei o CI. Eu vou ter acesso àquela linha que vai naquele CI lá.
no CI1. Né? Aí eu vejo que esse pad aqui está sem valor. Deu lá no multímetro, lá o quê? OL. Deu OL lá no multímetro. Ó. Lá no multímetro deu OL, ou seja, deu open line. Meu defeito vai estar onde? No CI2. No CI1, né? No CI1? CI1. Se tirou o 2, deu open line no CI1. Mas olha só. Será que está no CI? Será que está na trilha? E se tiver esse trechinho da trilha aqui rompido? Será que pode ser uma solda fria aqui embaixo no pad do CI? Ou será que é internamente, dentro do CI, que se rompeu? Vocês viram ontem o datasheet que a gente colocou aqui? Chegaram a ver um datasheet que a gente colocou ontem? Não sei se vocês lembram do datasheet aí. Vocês viram como é que era interno dentro de um CI? Lembram ou não, né? Tem várias trilhas nesse? Vários componentes, não é isso? Também. Vários circuitos. Um circuito é um CI dentro de outro CI. Vocês viram isso aí, né? Existe aí diversos componentes, diversos circuitos ali dentro ali. Se rompe ali dentro ali, passa a não ter mais contato, né? Então, quando dá open line, pode ser. Aí como é que você faz, Vinícius? Para saber agora, aí, meu irmão, se deu open line o CI1, né? Não tem outra maneira de eu fazer o quê? Levantar o CI1 e levantei o CI. Aí eu tirei os dois CI, certo? Tirei os dois circuitos integrados, correto? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou bater o quê? A continuidade. Eu vou bater a continuidade do pad aqui até esse pad aqui. Boto o nosso multímetro na escala de continuidade, que é do BIP, não é isso? Vou medir deste ponto aqui até esse ponto aqui. Para verificar o quê? A integridade da malha. Para verificar se realmente a malha está íntegra. Eu não tinha como saber, mas aí achamos o defeito. Fizemos o diagnóstico preciso, certeiro. Infelizmente, né, a gente vai ter que treinar mais rebalem. Por isso que a gente tem que ser bom no rebalem, porque vai aparecer essas situações. A gente vai precisar ter a tomada de decisão de gerar um CI, medir, deu open line. Rapaz, não era para dar open line. Ah, mas eu posso apertar o CI, eu posso fazer... Pode, mas... Né? Se for um outro CI mais fácil também, eu prefiro arrancar ele, vou de um ponto a outro, do ponto do CI1 até o CI2, nos pads, e verifico se a malha está rompida. Rapaz, a malha está rompida. Aí, cara, é fazer jumper lá até o outro CI, né? Passar a máscarazinha UV e receber aí os 220, 250, 280, dependendo do tipo de aparelho aí que vocês forem reparar. Mas, infelizmente, é dessa maneira que se diagnostica. É dessa maneira que você vai fazer também o reparo.